Olá, sejam bem-vindas ao primeiro podcast do Congemas, o SUAS em Pauta. Meu nome é Daniele Cantanhede, sou assessora de comunicação do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social e estamos aqui hoje no estudo da Associação Brasileira de Municípios para conversar com a mais nova presidenta do Congemas, Penélope Andrade, gestora do município de Surubim, Pernambuco, e a sua vice-presidenta, Magali Basile, gestora do município de Atibaia, São Paulo, que passam a comandar, a partir de agora, a direção do Congemas até 2025. Penélope, primeiramente, quero desejar a todas e todos da nova diretoria sucesso e que tenham uma ótima gestão. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho do slogan defendido pela nova diretoria, né? Que é resistir, consolidar e avançar. Municípios unidos na defesa do SUAS. Oi, Dani. É uma alegria para a gente poder estar aqui, né, conversando um pouco sobre pautas de município, nesse espaço da Associação Brasileira de Município, que traz a oportunidade da gente estar dialogando sobre pautas de gestão municipal. Muito bom e muito importante. Falando um pouco sobre a nossa chapa, né, que foi apresentada para o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, a gente sabe que nos últimos anos o SUAS veio sofrendo um processo de desmonte e de fragilização, né, através do desfinanciamento, através da ausência de compreensão da importância do SUAS enquanto uma política pública, né, do desmonte dessa perspectiva das políticas públicas. Isso acabou demandando dos municípios um processo de resistência. Resistência na luta por orçamento, resistência para os repasses financeiros, resistência até para a compreensão da importância dessa política pública num contexto em que a gente viu o avanço do conservadorismo, o avanço do assistencialismo e não o avanço da perspectiva da garantia dos direitos. Então, os últimos anos têm sido de resistência, né? E aí, esse ano de 2023, quando a gente vivencia um novo momento histórico, a gente vem pautando a reconstrução. O ciclo de conferências de assistência social vem pautando a reconstrução. Os nossos encontros do Congemas, né, regionais e nacionais, pautaram a reconstrução do SUAS na perspectiva do combate à fome, do combate à pobreza. E aí, quando a gente pensa, né, nessa conjuntura que a gente tem vivido, é dessa forma que a gente se apresenta para o nosso coletivo de 5.568 gestores municipais de assistência social e para toda a sociedade brasileira. Uma chapa que tem o compromisso, uma diretoria, na verdade, agora já eleita, que tem o compromisso de resistir, né, como vemos resistindo já há algum tempo, de consolidar essa política pública, porque a gente entendeu que os golpes sofridos ultimamente foram bastante danosos para a sustentação e para a sobrevivência dessa política, então é necessário consolidar para que a gente não passe outra vez pelo que passamos recentemente e avançar, entendendo que a gente precisa lançar novos horizontes, que a gente precisa dar novos passos. Então, esse é o nosso lema: resistir, consolidar e avançar, lembrando que são municípios unidos em defesa do SUAS, porque é no município que as vidas acontecem, é no município que o SUAS se efetiva na vida da população. Ai, muito legal, Penélope. Agora eu vou falar um pouquinho com a Magali. Magali, que é a nossa vice-presidenta, né? Magali, você pode falar um pouquinho para a gente da agenda de lutas de Congemas agora? Vamos lá. Primeiro, de cumprimento, agradecemos, né, inicialmente a Associação Brasileira de Municípios por nos permitir utilizar esse canal tão importante, né, especialmente num dia importante como esse, em que nós estamos aí fazendo a nossa transição e assumindo a responsabilidade do Congemas, né. Como a nossa vice-presidenta, a nossa presidenta falou, nós estamos num momento em que o SUAS está fragilizado. Então, as lutas do Congemas nessa gestão serão muitas, mas a primeira delas é a luta por um cofinanciamento, né, que seja vinculado à nossa Constituição, um cofinanciamento que seja efetivo, né? E isso é traduzido através da PEC 383 de 2017. Essa PEC, desde 2017, ela vem tramitando no Congresso, pronta para ir para a plenária, né? Então, essa é a primeira luta que o Congemas tem, porque nós não fazemos política pública sem recurso financeiro. Então, é necessário que
nós possamos fortalecer os municípios para que os municípios entrem nessa luta, né? Que a gente faça uma incidência política junto ao Congresso. Muitas outras lutas nós temos, porque nós temos muitas inovações necessárias para que a gente possa continuar nesta política, efetivar e consolidar os SUAS. Muitas lutas nós teremos daqui por diante. Os nossos espaços de pactuação e de deliberação, novamente reabertos, né? Depois de nós passarmos praticamente aí 6 anos sem os espaços funcionarem de forma normal, constante. Nós estamos agora com algumas propostas, né, importantes para serem discutidas nesses espaços. Nós precisamos pensar nos nossos serviços deste momento, né? Nós temos muitos serviços novos, necessários. As demandas da população modificaram e é lá no município que elas estão batendo. As violências aumentaram contra a mulher, contra a criança. Nós temos a questão do idoso, que cresceu assustadoramente no nosso país. Temos a questão da calamidade, que tem assolado de norte a sul para o Brasil, e nós precisamos nos preparar enquanto SUAS, enquanto serviço efetivo. Temos que lutar pelo comando único do SUAS. Isso é de fundamental importância, porque nós precisamos esquecer os nossos programas paralelos. Daqui por diante, o SUAS ele precisa ser consolidado e nós estamos neste caminho. O CONGEMAS também tem uma pauta de fundamental importância, que é fortalecer os COEGEMAS, todos os estados, e especialmente, aproveitando esse canal tão importante, de convidar os municípios a se engajar nessa luta, porque nós só vamos ter uma política realmente consolidada quando todos os municípios estiverem presentes conosco, né, defendendo e pautando o SUAS em todos os espaços municipais, estaduais e federais. De 5 a 8 de dezembro, a gente tem a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social aqui em Brasília, que traz o tema Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos. Magali, você faz parte, né, como representante do CONGEMAS no Conselho Nacional de Assistência Social e está ativamente, né, participando da organização. Pode contar para a gente quais são suas expectativas sobre o evento? Nossas expectativas são muitas, Daniele, nesse momento, porque nós estamos retomando o processo conferencial depois de 6 anos, né? Nós estamos retomando esse processo em que conseguimos juntar 2.500 pessoas. Essa é a nossa perspectiva a partir de amanhã. De 5 a 8 de dezembro, está recebendo no Centro Internacional de Brasília 2.500 pessoas. Estamos trazendo delegados da sociedade civil para discutir 5 eixos estruturantes de fundamental importância. O primeiro, financiamento, né, que eu já comentei, que é uma pauta muito importante para todos nós. O controle social. Nós precisamos de uma sociedade civil, trabalhadores, gestores fortes para fazer essa luta, né, para o controle social, para propor políticas públicas importantes. Vamos discutir também os serviços. Como eu falei recente, nós temos um anseio de pensar novos serviços e inovações tecnológicas que possam melhorar, né, a oferta do SUAS em todo o país. Então, são 5 eixos importantes e temos, assim, uma expectativa de que vamos tirar dali grandes propostas. Nós vamos ter no dia 7 de dezembro um ato público e levar ali à frente do Congresso todo o nosso grupo conferencial para mostrar ali na Praça dos Três Poderes que o SUAS existe, que nós temos muitas pessoas unidas trabalhando pelo SUAS, trabalhando pelas pessoas. Nós precisamos retomar o nosso pacto federativo e a conferência ela é o momento fundamental de construção de políticas públicas e desta política
pública da assistência social, né? Então, nossa perspectiva é que será uma grande conferência, estamos muito animados e certamente no dia 8, no final da tarde, nós teremos aí as propostas fortes que darão a direção para os próximos anos. Ai, que legal, hein? Vamos ver, vamos, né, acompanhar a conferência, que todo mundo participe, né? Para a gente poder fazer essa construção, né? Penélope, para finalizar, você pode falar um pouquinho sobre o papel do Congemos dentro desse processo de reconstrução do SUAS? Isso. Como eu falei anteriormente, os municípios eles foram uma parte fundamental no processo de resistência do SUAS, né? Quando a gente passou por esse processo de desfinanciamento, de fragilização, os municípios mantiveram o SUS funcionando com recursos próprios, num contexto em que a gente viu aumentar as demandas para a política de assistência e os municípios se adequaram, se organizaram para dar respostas a essas demandas. Então, dessas experiências que os municípios vivenciaram, sobretudo no período de pandemia, no qual faltou a orientação técnica, no qual o comando único do SUAS não funcionou, os municípios precisavam dar respostas diariamente. E dessas respostas vêm muitas ações criativas, vêm muitas ações inovadoras, né, que precisam ser pensadas e consideradas nesse processo de reconstrução. Porque a gente acredita que a reconstrução não é simplesmente você pegar a estrutura que tinha antes e tentar refazer ou reproduzir, mas é reconstruir esse sistema único considerando as demandas que se apresentam hoje no Brasil pós-pandemia, no Brasil que volta para o mapa da fome, no Brasil que apresenta índices alarmantes, né? Índices alarmantes de pobreza e de desigualdade social. Então, é para esse Brasil que a gente precisa apresentar respostas e é nesse contexto que o SUS precisa ser reconstruído. E a gente acredita que os municípios eles não são parte do problema, eles são parte da solução. Porque é quem está lá operacionalizando essa política pública no dia a dia. Quando a fome voltou para a realidade brasileira, quando a fome era um dado apresentado, né, nos telejornais, ela era uma realidade que batia a nossa porta, porque a gente percebia as pessoas chegando no serviço e pedindo comida. Então, os municípios funcionam como um termômetro para o cenário social do país, para essa conjuntura que a gente vive. Então, hoje, muita coisa já tem sido reconstruída, muita coisa já tem sido avançada, e o Congemas tem pautas que são importantes para esse processo de reconstrução. Né, como a Magali falou, o financiamento, né? Sem financiamento não dá para ter política pública. Se a gente não debate, se a gente não cobra o financiamento, a gente não tem como garantir serviços de qualidade, não tem como garantir que as seguranças socioassistenciais cheguem para a vida da população. Então, a gente tem uma pauta hoje urgente e prioritária e que é essencial para essa reconstrução, para essa manutenção e para essa sobrevivência do SUAS, que é a PEC 383. Também temos um debate sobre o fortalecimento do Pacto Federativo para que os entes federados entendam e se responsabilizem no seu papel, né? O governo federal, os governos do estado, os governos municipais, cada um na sua corresponsabilidade, executando suas e fomentando esse movimento de reconstrução dessa política. E uma outra questão que a gente também precisa, que a gente tem defendido, é o comando único da assistência social. Para que a gente não sofra interferências externas que venham a sobrecarregar as gestões municipais, os trabalhadores do SUAS e descaracterizar essa política pública lá na ponta. Então, a gente acredita que a atuação cotidiana do Congemas, né, na articulação com esses municípios, através da realização dos encontros regionais e nacional, de onde saem debates muito proveitosos, debates muito qualificados e que dão também um norte do momento que o país vive lá na ponta, lá no chão, lá nos territórios, lá dentro das unidades públicas de atendimento do SUAS, e que mostram para onde a gente precisa olhar. Quando a gente vai debater sobre ampliação de cofinanciamento, quando a gente vai debater sobre atualização da tipificação ou revisão das nossas normativas, a gente precisa olhar para os municípios, entender o que é que está acontecendo, entender como é que está essa relação de usuário, de trabalhador, com serviços, e a gente acredita que o Congemas é uma parte fundamental desse processo. Muito obrigada, Penélope, pelas suas explicações. Eu gostaria de agradecer às duas pela participação no nosso primeiro podcast, né? O SUAS em Pauta.
Tá? Eu deixo aqui aberto agora para as considerações finais de cada uma, sintam-se à vontade para poder falar o que vocês pretendem a partir de agora. Começo eu? Então, primeiro, volto, né, reitero esse agradecimento à ABM, né, pela parceria, porque o Congemas precisa de muitos parceiros, né, e nós estamos neste processo de trazer para junto dessa nossa gestão, né, parceiros importantes, e a ABM é uma delas, né, dizer que nós temos, assim, uma longa lista, né, de ações e de demandas para serem realizadas, mas temos um foco, que é realmente consolidar o SUAS e trazer para o Brasil um Brasil mais justo, né? Trazer para a população serviços de qualidade, trazer respeito e certamente vamos precisar dessa articulação das 3 esferas de governo, dos nossos parceiros, porque só assim que a gente vai conseguir. Então, agradeço e que a gente possa se encontrar outras vezes para falar de outras pautas e trazer todas as nossas deliberações e pactuações no âmbito tanto do Conselho Nacional como da CIT. Obrigada. Aproveitar aqui também, né, para agradecer esse espaço e já parabenizar a ABM, né, pela disponibilização desse espaço que proporciona uma prática inovadora de você gerar conteúdo que possam chegar aos municípios e que os municípios possam acessar e possam consumir para fortalecer suas gestões municipais. Eu acho que isso está realmente antenado e conectado com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo digital. Então, reforçar aqui a importância desse espaço e como a gente está feliz, né, como o Congemas está feliz de estar participando aqui e, né, dizer que vamos produzir mais conteúdos, que eu acho que é muito importante, né? Então, agradecer esse momento, agradecer a você, Dani, por esse bate-papo e é isso. Um beijo e até a próxima. Obrigada, quero dizer mais uma vez que foi um prazer recebê-las aqui neste espaço. Nosso muito obrigada à Associação Brasileira de Municípios e toda a sua equipe pelo apoio, tá? Nosso bate-papo de hoje vai ficar por aqui, mas peço que acompanhem a gente nos nossos canais, os canais da ABM, os canais do Congemas, para a gente continuar o nosso bate-papo no próximo momento, tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!